O Ethereum vai te dar 10 motivos, não, na verdade, eu vou te dar 10 motivos para você entender por que o Ethereum pode continuar e apenas está começando a sua alta fervorosa, inclusive em relação ao nosso querido Bitcoin. Ô, editor, bota aquele me dê motivos, não sei quem é que canta esse negócio, bota aí. Me dê motivo. É óbvio que você não precisa de motivos e você precisa de fatos, dados e argumentos e análise. Então é isso que eu vou trazer aqui, porque é isso que eu sei fazer. Então, sem enrolação, vamos para o mapinha mental para você entender tudo e já pega o papel e a caneta e começa a anotar, porque tem muita informação nesse vídeo. São 10 catalisadores, alguns que já estão acontecendo, outros que foram pré-meditados em outros vídeos aqui. Pré-meditado não, né? Porque não sou guru. Mas você entendeu, a gente já avisou antes. E basicamente outras coisas estão acontecendo que envolvem o Ethereum e é por isso que ele já vem porrando aí pra cima, ganhando de lavada do Bitcoin, apesar de que durante muito tempo isso não acontecia. Mas vamos lá, a primeira e mais importante informação deste vídeo é que você tem que entender a tríade regulamentória. Nossa, acabei de inventar essa frase. O conjunto da tríplice... Não. Enfim, 3 informações, né, que trazem uma clareza bombástica regulatória, agora ficou bom, de como que o Ethereum está sendo e será cada vez mais adotado. E o primeiro ponto é que esse camarada aqui, Gary Gensler, deu o lado para nosso amigo e amado Paul Atkins. Isso aqui não foi agora, isso aqui já faz um tempo, a gente trouxe isso aqui nas lives que a gente faz aqui no canal. Sim, a gente faz live toda hora aqui, principalmente segunda-feira é melhor porque tem dados on-chain, programa toda semana pra turma. Então você tem que se inscrever aqui, ativar o sininho, né, pra receber essas notificações e acompanhar algumas lives também. Ai, mas é 1 hora, bota no 2x, pega pelo menos os trechos interessantes e pau na máquina. O que acontecia é que Gary Gensler, ele via Ethereum como um título não registrado, ou seja, ele estava complicando o rolê, não só com o Ethereum, mas com várias moedinhas digitais que fazem a nossa alegria e às vezes a nossa tristeza. Mas agora é alegria. Já o Paul Atkins, quando entrou, ele já entrou com uma visão totalmente inversa, né? Então, como eu falo, não é que deu um 360, ele deu um 900 graus do Tony Hawk aqui, 1080 graus, sei lá quanto, em direção à inovação e tecnologia, que sempre foi um gosto dele, né, por esse tipo de inovação. Junto com isso, a melhor convergência regulatória que poderia acontecer e aconteceu agora, recentemente, tipo agora, hoje, ontem, aí, eu não sei quando é que tu tá vendo esse vídeo, mas eu gravei agora sexta, sábado, então tá tudo certo, são o Genius Act e o Clarity Act. Basicamente são propostas lá do governo lá que estão passando a rodo e uma delas, né, a gente já trouxe aqui também, acho que eu comentei isso num outro vídeo também sobre stablecoin aqui no canal. O Genius Act nada mais é que toda uma infraestrutura completa na parte regulatória para que stablecoins sejam extremamente aderidas. Já tem muito stablecoin no mercado e se prepara que vai aumentar ainda mais e o impacto delas no DeFi, que são as finanças descentralizadas, onde a gente consegue muitos rendimentos com essas stablecoins, também serão e já estão sendo impactados. Basicamente, o Genius Act ele traz a legalidade da emissão de stablecoins às stablecoins que são e serão lastreadas 100% com o Tesouro americano. Isso traz uma força para o dólar, porque, por exemplo, aqui no Brasil nós estamos vivendo uma zona, né, essa doideira aí que o governo está fazendo, e você acaba por utilizar uma moeda que não é o dólar, mas tem o lastro no dólar que está em tesouro americano. Então, de certa forma, ao usar alguma stablecoin, você vai estar colaborando com os Estados Unidos. Mano, o pessoal de esquerda vai enlouquecer. O pessoal de esquerda vai querer usar stablecoin para ganhar 50% ao ano, arbitrando juros aqui, e não vai poder usar porque vai estar ajudando cabeça de laranja. E também teve o Clarity Act, enfim, onde aquela grande incerteza do passado que era sobre o Ethereum ser ou não ser um título, né, ser ou não ser uma security e tudo mais, agora acaba por findar-se. Ele está sacramentado como uma commodity digital e ainda esse ato, né, essa proposta que já foi aprovada, impossibilita a mudança disso de forma retroativa. Ou seja, você e meu amigo Vitalik, estamos indo para a Lua com o Ethereum da massa. Outra coisa importante também que aconteceu nessas propostas que estão sendo efetivadas agora, é que agora não serão possíveis as CBDCs de forma governamental, e sim apenas privadas, ou seja, fortalecendo ainda mais o mercado de stablecoin, que acontece majoritariamente na rede Ethereum. Então essas três paradinhas que estão acontecendo na regulação são um dos catalisadores que já está valendo aí para favorecer o Ethereum da massa, e é por isso que ele saiu de $1.500 para $3.600 na velocidade da luz, e você
piscou e ele subiu. O segundo catalisador que tem aqui é a nossa MicroStrategy do Ethereum. Eu já expliquei isso no outro vídeo sobre Ethereum, né? Ethereum e Real World Assets, né? Que também será comentado um pouco nesse vídeo, onde empresas estão fazendo a mesma ou semelhante estratégia que o Michael Saylor. O Michael Saylor é o cara lá do Bitcoin, né? Que compra Bitcoin e emite ação e tudo mais. Agora a gente tem várias empresas adotando uma reserva estratégica de Ethereum e uma delas é a SharpLink, que está enchendo ali as bags deles de Ethereum e a valorização da empresa cresce muito junto com isso. Óbvio, o Ethereum também está valorizando. Por que eles querem fazer um tesouro de Ethereum? É porque ele acha que vai a zero, né? Porque não serve para nada, né? Vai nessa. A verdade é que esse movimento, ele não acontece só com a SharpLink. A Bitmine, que a gente já trouxe aqui no canal também, não me lembro se foi live ou se foi em vídeo. A Bit Digital também a gente trouxe aqui no canal. Todos eles estão comprando Ethereum e adicionando ao seu tesouro de reserva. E o melhor, até o governo dos Estados Unidos, outras fundações, não só do mundo tradicional, mas também da Web3, né? A própria Optimism, Arbitrum, a Frax Finance, a Coinbase, que é uma corretora, a Pulse Chain, óbvio, a Ethereum Foundation tem Ethereum pra caramba aqui também. Toda essa galera aqui cheia de Ethereum e provavelmente em stake ganhando bons rendimentos anualizados com esse Ethereum enquanto carregam a valorização dele. A verdade é que essa moda já pegou e isso vai catapultar o Ethereum. Inclusive, vou trazer alguns dados on-chain de Ethereum, são pouquíssimos canais que trazem isso. Vou trazer aqui de novo para você entender, né, com o raio-x da blockchain, o que está rolando e como isso está impactando e pode impactar aqui. Por isso você tem que deixar o like aqui e comentar aqui embaixo se esse tipo de vídeo te agrada. Terceiro catalisador é indicadores gráficos. Se você me acompanha, sabe que além de explorar rendimentos, arbitragem de juros, empréstimos centralizados e pool de liquidez, airdrops e um monte de coisa que acontece no DeFi aqui em lives ao vivo, eu também trago análise gráfica para te dar o contexto do mercado. E o Ethereum da massa está fazendo um padrão muito bullish. O que é bullish? Né? Um padrão de alta. Onde, se você pegar a média de 200, que é essa azulzinha aqui, né? 200 semanas, no caso, e essa média que eu coloquei aqui de 200 dias, normalmente acima da média azul, a gente tem um mercado de alta. Veja que ele tocou várias vezes, né, no mercado de baixa. Quando ele passa, ele engata. A última vez, engatou uma alta de apenas 1.400% em menos de um ano. Vai acontecer? Eu acho muito improvável acontecer esse tipo de alta. Mas quando a gente vê aqui, ele se aproxima dessa média de novo, né? Essa média amarela, que é de 200 dias, também dá uma sambada aqui. A gente ameaçou cruzar para baixo, já voltamos e acabamos de fazer aqui um suporte nessa média, fazendo um pivô de alta no gráfico semanal do Ethereum, acima da média de 200 dias, acima da média de 200 semanas. Isso daqui, se você perguntar para qualquer analista gráfico de longo prazo, você vai entender que isso aqui é uma pancadaria infinita que está acontecendo para cima e espero que continue, porque eu estou ficando muito feliz com isso aí. E isso que está acontecendo eu trouxe anteriormente também, né, tanto sobre a regulação como esse movimento do Ethereum foi trazido para você com dados on-chain também nesse vídeo aqui no YouTube, que provavelmente você não viu 3 meses atrás, quando o Ethereum estava valendo $1.500, $1.600. Então, paciência. O quarto catalisador é a atualização Pectra. Se você me acompanha aqui, você já está por dentro, já sabe o que significa, mas basicamente foram várias mudanças que aconteceram na rede. Uma delas é a possibilidade de você fazer staking diretamente na rede sem precisar ter os 32 Ethereums. Ou seja, para validar a rede, você não precisa ter 32 Ethereums. Agora, tendo 2 Ethereums e alguma coisa a mais, você já pode validar diretamente a rede. Isso ajuda na descentralização e na independência, né, de protocolos de liquid staking, que são protocolos como Lido, EtherFi e outros que deixam você fazer staking com menos capital do que os 32 Ether. Não só isso, tem a parte de abstração de contas, né, a facilidade que está tendo, a questão dos blobs nos blocos, otimizando também, escalando mais Ethereum, programando para frente aí muito mais transações para o Ethereum, já está acontecendo. Inclusive, tem um painel aqui que eu tenho salvo aqui, que a gente consegue acompanhar esse tipo de informação do nível de preenchimento desses blobs, que são como se fossem pequenos espaços aí dentro da rede Ethereum, em cada bloco de informação, mas você não quer saber sobre isso, você quer saber só sobre o preço. Então deixa essa parte aqui para mim que eu vou acompanhando e trago vocês nas minhas lives, beleza? Mas o mais importante, você precisa entender que depois da atualização Pectra, né, o número de transações utilizando, né, essa nova modalidade aqui da atualização EIP 7702 tem aumentado cada vez mais. E com isso, né, as delegações daquilo que eu estava falando sobre a questão de staking também tem aumentado
muito fortemente. Bom, mas isso daqui você não interessa, o que interessa é que o preço suba, e para o preço subir a gente precisa do nosso quinto catalisador que já está acontecendo também, e se não acontecer agora, vai acontecer ainda esse ano, na minha visão, que é o corte de juros iminente, né? Ou seja, o ambiente macroeconômico extremamente favorável com o Federal Reserve, nosso amigo Jeremy Powell, ou nosso inimigo Jeremy Powell, baixando os juros. Claro que não é ele, né? É todo o Fed que baixa. E pense comigo agora, se os juros dos Estados Unidos, que está em 4,5%, reduzir, e o staking, com a atualização Pectra agora, tende a subir, na verdade já está subindo, você acha que o investidor americano vai querer ganhar 4,5%, 13,5% ao ano em dólar? Ou ele vai querer ganhar 4, 5, 6% ao ano em Ethereum? Pensa aqui, pensou? Então tudo isso são catalisadores que estão acontecendo na sua cara para empurrar o Ethereum para cima aí, e não só agora no curto prazo, mas no médio e longo prazo também. E óbvio que não é só o investidor americano que quer isso, tanto que 28% de todos os Ethereum estão em staking, e os ETFs de staking já estão sendo solicitados. E quem é que já solicitou, né? Quem deu o start com os ETFs de Bitcoin, que foi a nossa querida BlackRock. O que muda um ETF de Ethereum para um ETF de Ethereum em staking? Cara, eu vou ser muito chato, velho. A gente falou isso 2 meses atrás que isso ia acontecer. Então entra no link da descrição aí, tem o meu site, tem um grupo gratuito do WhatsApp para você estar por dentro desse tipo de conteúdo, receber análise e tudo mais. diegointuscripto.com.br, clica, vai ter ali meu WhatsApp, entra ali e tamo nós, tudo junto. Agora o investidor que não tinha segurança nem conhecimento para comprar o Ethereum na corretora, sacar para carteira, fazer o staking, ele vai ligar lá pro cara, o gestor de fundo lá, e vai falar o seguinte: meu jovem, eu quero que você compre Ethereum com rendimentos, eu quero dividendos, eu quero renda passiva com Ethereum. Renda passiva é um termo muito forte, mas é isso aí. Então esse pessoal vai ter uma facilidade para ter exposição Ethereum e ganhar aí 3, 4, 5, 6% ao ano em Ethereum ao longo da jornada, com a regulamentação que eles acreditam que eles precisam ter. Então a gente vai ter o staking da galera do ETF e, né, BlackRock, entre outros, estarão fazendo o staking on-chain, né, provavelmente pegando uma fatia de cebola e passando para a turma. Mais um catalisador que já está acontecendo com a BlackRock aí, lançando seu primeiro pedido, e ela não foi a primeira, teve outros pedidos, mas quando ela pede, o troço anda. O sétimo catalisador é a adoção das Layer 2, ou seja, as segundas camadas, que são Rede Arbitrum, Optimism e entre outros, e o que não é segunda camada ainda tem uma alta convergência, uma alta comunicação, uma alta compatibilidade com a rede Ethereum. Basicamente, as Ethereum Killers, que são as redes que matariam o Ethereum, estão sendo transformadas em uma espécie de segunda camada, dado essa composabilidade que a gente fala, que é essa comunicação fácil entre elas. Dito isso, você tem aqui o mercado DeFi, ou seja, todos os protocolos financeiros que estão on-chain, né? É para você ganhar rendimento, para você fazer empréstimo, para você fazer pool e tudo mais. Hoje eles estão com 137, 138 bilhões de dólares. Eu não estou falando de mi, é bi de Bitcoin, bilhões de dólares atrelados a contratos inteligentes dentro de protocolos DeFi. E aí vem, né, a pergunta aquela de sempre. Você está com dinheiro na corretora, parado, olhando, ou você sacou essas criptomoedas para uma wallet, seu endereço, e está utilizando elas, dando utilidade para elas, ganhando esses rendimentos de 10, 20, 30, 40% ao ano, como é possível com Ethereum, stablecoin, até exposições a Bitcoin usando o DeFi. Lembrando que os melhores rendimentos não são esses. Tem coisa muito melhor que se chama airdrop. E é isso que eu vou ensinar agora, dia 28 de julho, de graça, numa aula exclusiva e ao vivo comigo. Então, se você se inscrever aqui, se é que já não lotou, você vai estar ao vivo comigo para aprender sobre DeFi e airdrops, tá? E tirar proveito dessa alta frenética que a gente já está vivendo, ganhando mais enquanto tudo isso sobe. Se você duvida de rendimentos tão assimétricos como esse, você fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar umas coisinhas legais. A adoção mainstream é o nosso oitavo catalisador. Como a gente fala, né, uma política dupla. O que é adoção mainstream? Cara, tá todo mundo falando de Ethereum agora. Os bancos já estão utilizando Ethereum. Por exemplo, a própria Aave, que é um protocolo de empréstimo que eu utilizo muito, é utilizado por JP Morgan há vários anos. Gestores de fundo estão criando infraestruturas para receber dinheiro on-chain, para poder depositar dinheiro em título de tesouro americano, e vice-versa, o contrário também é verdadeiro. Isso se chama o Real World Assets. E a entrada institucional está cada vez maior. Só em junho, que foi o mês passado, 11 bilhões de dólares entraram somente do institucional
direto no Ethereum. Então você não pode ficar de fora dessa bagaça. E o nosso nono catalisador, que é o Vitalik e a reforma da Fundação Ethereum. Isso provavelmente você não ouviu falar em lugar nenhum, e para mim foi o que mais catapultou todas essas novidades. Meio que foi um destrave que aconteceu, e isso a gente trouxe na nossa newsletter gratuita no dia 14 de maio. Eu tô te falando de coisa de 2 meses atrás. Até deixei o link aqui da newsletter para você conferir lá, porque ninguém tirou do ar, eu acho. Aí, a gente trouxe todo, né, um racional sobre a Pectral Upgrade, que é a atualização que eu comentei, mas principalmente a nova liderança da rede Ethereum, que foi uma mudança que aconteceu ali, muito estratégica, tá? E o papel da Ethereum Foundation dentro de todas essas mudanças. Uma das mudanças foi o que o Vitalik agora ele já estabeleceu a tecnologia ZK para o Ethereum. Então eles querem transformar o Ethereum numa rede muito mais privada quanto às informações dentro da rede. Ele também cogitou, né, que seria interessante trocar a linguagem de programação do Ethereum para tal da RISC-V. Isso é um processo que pode dar muita discussão, mas o fato dele querer mudar já trouxe os olhos para o Ethereum. Isso não vai acontecer agora, se acontecer tem muita coisa para mudar, mas o mais importante foi os pauzinhos que foram mexidos na galera que estava comandando o rolê. Teve uma asiática que foi promovida a presidente, e eles também estabeleceram um modelo de co-executivo de 2 cabeças, que eu não sei falar o nome, então não vou nem citar aqui. E essa mudança, cara, estabeleceu muito bem o poder decisório da Ethereum Foundation e o poder executivo, quem é que executa e quem é que manda. Isso separado dá muito mais liberdade, né, descentralizado, dá muito mais clareza para os caminhos do Ethereum e não fica tudo na mão de uma pessoa só. Além disso, além da Pectral Upgrade que aconteceu em maio, a gente vai ter agora em setembro e outubro a Fusaka, ou Fusaka, que é a atualização que vai focar na escalabilidade e mais melhorias na experiência do usuário, que foca em escalabilidade e mais melhorias para a experiência do usuário. E em 2026 a gente vai ter a Glamsterdam, que eu não sei como é que fala, eu acho que é isso, que vai ser a expansão significativa da camada 1 do Ethereum como um aumento de até 10 vezes na capacidade. Isso só vai poder acontecer por causa da atualização que já aconteceu, que é a Pectra, e por causa desses pauzinhos, né, esses cargos que foram mexidos aí, e a visão do Vitalik que já está indo dando certo, o mercado está gostando, junto com todo o resto que eu trouxe até agora. E agora, o mais importante, que é o nosso 10º catalisador, eu vou trazer agora um pouco do tokenomics, né? Como é que está se comportando a quantidade de emissão e queima de token da rede Ethereum, e também os dados on-chain, que são informações raio-x da blockchain do comportamento das moedas de Ethereum. E se você quiser mais vídeos como esse, ou vídeos sobre rentabilidades, que eu também trago alguns, tem alguns no canal, ou vídeos sobre airdrops, né? Você comenta aqui embaixo que eu vou trazer mais, mas eu prometo, se você prestar atenção aqui, eu vou trazer uma oportunidade bem simples aqui com alto rendimento com Ethereum, enquanto você surfa essa alta aí, que eu acredito que ele vai passar dos $5.000 e eu já vou te mostrar por quê. No tokenomics, na rede Ethereum, não é difícil de entender que desde a última atualização do Ethereum, que foi o Merge, a gente parou de cuspir Ethereum a rodo, né? Então, quanto mais é utilizada a rede, e ela está sendo bastante utilizada, você já entendeu, você está vendo o movimento todo, mais Ethereum é queimado. E atualmente, se a gente for lá entrar no Ultrasound Money, a gente tem uma inflação desde sempre, aqui há 3 anos, quase 4 anos, né, de 0,8%. Desde o Merge, essa inflação, ela diminuiu drasticamente. E se tu pegar só do Merge, né, desde a atualização que parou de emitir Ethereum a rodo e começou a ser queimado, né, ou seja, começou a ser destruído Ethereum quanto mais a gente usa, a inflação está em 0,11%, ou seja, menos da metade de 1% ao ano. Se você comparar com o Bitcoin hoje tem 1,3% ao ano de inflação, né? A emissão a cada bloco, 4 anos, o halving, aquela coisa, e o Ethereum 0,11. Então a gente tem uma estabilidade da quantidade de Ethereum baseado na sua queima e na sua emissão, segundo esse gráfico aqui, que traz uma projeção de 2 anos, né? Desse equilíbrio de emissão versus queima. E para você ter uma noção, nos últimos 30 dias a gente está tendo uma média de 0,19 Ether destruídos por minuto. $674, vezes 5,50, R$3.700 sendo destruídos, botados no lixo. É o quê? Dá uns 2, 3 salários mínimos, né, mano? Tá bom. Junto com isso, a gente vê, né, esse choque de oferta e demanda, por exemplo, com dados on-chain. E se você não sabe o que são dados on-chain, eu recomendo que você veja, por exemplo, o meu último vídeo sobre o Bitcoin, onde eu mostro, né, o momento que está se iniciando de realização de lucro do institucional. Mas não se assuste, se você ver o vídeo você vai entender que as altas mais frenéticas, né, o momento de euforia é nesse momento que os grandes players
vendem. Isso não quer dizer que para o Ethereum, por exemplo, a paçoca está azedando, pelo contrário. Então, a realização gradual de lucros em Bitcoin ela é normal e acontece uma rotação de capital para o risco. Na verdade, ela já está acontecendo. Então, o momento agora é do Ethereum, mas você precisa ficar ligado com o nosso reloginho do mercado, que é o Bitcoin. Então, olha meu outro vídeo para você estar por dentro dos dados on-chain de Bitcoin também. Quando a gente pega os dados on-chain do Ethereum, a gente percebe que, corroborando com a distribuição de Bitcoin, a gente pode haver, pode estar no início de uma pequenina distribuição de Ethereum. Por quê? Essa linha azul, ela me dá a quantidade de Ethereum em contratos inteligentes. Quando o Ethereum está em algum contrato inteligente, ou seja, está atrelado a algum protocolo, alguma funcionalidade dentro da rede, rentabilizando, em garantia alguma coisa, quer dizer que a galera não vai vender ou liquidar esses Ethereums. E quando essa curva começa a cair, foi quando no passado a gente teve a queda do Ethereum lá de $4.500 até seus $1.000. Que foi o bear market, foi o mercado de baixa, não é o que estamos vivendo agora. E agora a gente começa a cair essa quantidade de Ethereum em contratos inteligentes, com o Ethereum subindo. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de informação, porque isso daqui é o que faria sentido com a questão que eu trouxe de Bitcoin no último vídeo, com a distribuição acontecendo durante uma alta rápida e explosiva do Ethereum. No caso do outro vídeo foi sobre Bitcoin, mas aqui é sobre Ethereum. Você vai entender se olhar o vídeo. Mas, por outro lado, você tem que entender que a quantidade de Ethereum está diminuindo. Não só pela questão inflacionária, que está basicamente no 0 a 0, a gente nota via dados on-chain que a quantidade de Ethereum está basicamente estável. Ela era extremamente inflacionária e estabilizou, está num processo de estabilização agora. E se a gente dá um zoom aqui, só aqui de 2024 para cá, a gente vê que teve um aumento de Ethereum em supply, porque ele estava inflacionário, enquanto a galera não estava utilizando a rede. Então agora, com toda essa atividade desses 10 catalisadores que eu estou trazendo para você, muita atividade, a própria taxa de gás para operar na rede Ethereum já está mais alta do que o normal. Então isso é sinal de atividade na rede. E tudo que você quer ver no Ethereum é uma alta taxa de gás quando ele estiver subindo. E isso quer dizer atividade na rede, querendo usar essa bagaça com ele valorizando cada vez mais. Queimando mais Ethereum, mais vai pro lixo, mais escasso é, mais valoriza e vamos embora que vai dar nós. E um outro indicador para você entender, que eu trago muito de dados on-chain aqui também do Bitcoin, é a posição não realizada de lucro ou prejuízo dos holders de Ethereum. E preste atenção, porque quando a gente entra nesse nível verde, a gente não entrou ainda, a gente está na agulha de entrar, foi quando o Ethereum saiu, por exemplo, lá dos seus $200, $400 e foi parar lá nos 4.000. Então, claro que isso não vai se repetir, mas a gente tem aqui nessa relação, quando o preço, que é essa linha branca, vai se movendo aqui para cima, a gente tem uma relação de pessoas que têm Ethereum e não realizaram, e se elas não realizaram, elas estão em quê? Em lucro ou prejuízo? Aí a gente tem essa linha colorida que mostra quando eles estão em prejuízo. E historicamente, quando eles estão em prejuízo, o Ethereum não sobe, porque a galera comprou, tomou ferro e está segurando, amargurando o ódio de ter comprado a moeda no momento errado. E quando a galera tem muito lucro nessa faixa verde, é característico, é normal que as pessoas comecem a realizar esses lucros e é por isso que esse indicador, essa linha colorida, que ela vai baixando, porque aqui é o que eles ainda não realizaram. Conforme eles realizam, vai caindo. E onde a gente está agora nesse momento? A gente esteve em 2024 aí na região verde e agora estamos na região laranja aqui, partindo para uma razão de 0,37 nesse indicador, que a maionese só azeda não, Nós vamos estar em lucro, então não vai azedar. Quando ela chegar no nível 0,50, que é onde está exatamente meu mouse aqui, e dali para cima, aí a gente vai estar tendo que vender um pouco de Ethereum e provavelmente algumas boas altcoins que também valorizam igual ou mais o Ethereum. E o último e melhor indicador que eu poderia trazer para vocês, eu já trouxe ele no passado, basicamente é o preço realizado do Ethereum, de todos os Ethereums que existem, e a gente tem aqui um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. O preço realizado é essa linha roxa média que está ali, e quando a gente toca aqui nessa região inferior, a gente segurou, claro que deu um desvio, deu um cagaço na turma, mas daí para frente a gente segurou na região média, na faixa de preço de $265 e ficou sambando embaixo. Quando a gente vai para cima dessa média, a gente busca a faixa vermelha, que é o desvio padrão máximo. Enquanto a gente ficar beliscando ali, a gente vai ter a nossa bull run
do Ethereum, aquela alta frenética. E aqui, né, no nosso último patamar de preço no passado horrível, que foi abaixo dos $1.000, horrível para quem não comprou, a gente ficou aqui de junho de 21 até agora, 2025, surfando abaixo dessa banda, e quando a gente subiu, a gente beliscou os $4.700, $4.500. Recentemente, a gente veio abaixo e já retornou acima, ali na faixa dos $2.400. E o que a gente espera agora? Que a gente vá buscar essa banda, essa região vermelha, que está na faixa, neste momento, de $5.237. E se você continuar acompanhando, estando inscrito, ativando o sininho, ou vindo aqui, por exemplo, no meu Instagram, acompanhar um pouco do que a gente traz aqui nos stories, que eu trago algumas coisas legais, ou no meu Twitter, né, o antigo X aqui, onde eu cravei o fundo das altcoins, né, com esse gráfico aqui, ó, basicamente aqui no dia 22 de junho, usando, né, o gráfico do Others.d, isso eu deixo para explicar em outro vídeo, ou vem olhar as lives aí que tu aprende, a gente consegue entender através de preço, fundamento e catalisadores que o Ethereum tem potencial para passar os $5.200, só que você precisa ter um pouquinho de estômago porque o cenário cripto, né, o mercado cripto está muito mais cadenciado. E para surfar todas essas altas e baixas que atrapalham o psicológico do ser humano, eu utilizo uma estratégia de rendimento que eu chamo de arbitragem de juros. Algumas pessoas chamam de yield farming. Dá para ser provendo liquidez também, mas não vai ser com pool de liquidez concentrada, aquelas da Uniswap V3 e tudo mais, que você vai ter excelentes resultados com rendimentos estáveis, porque lá o risco é muito maior e a maioria das pessoas deixa dinheiro na mesa. Quando você vem aqui, por exemplo, na Fluid, que além de ser um protocolo de empréstimo, ele tem a melhor experiência do usuário que eu já vi nesse tipo de protocolo, eles têm uma corretora própria, você consegue vir aqui em Multiply e fazer uma arbitragem de juros automatizada. Neste momento, você consegue, por exemplo, 59% ao ano em stablecoin, ou seja, tem um caixa, tá em dólar, tá parado, a stablecoin da Ethena arbitrando juros com a stablecoin da própria Aave, que é para mim o ativo mais importante do mercado cripto. Ou, por exemplo, se você quer surfar o Ethereum, você tem aqui 33% ao ano, 32% ao ano, 29% ao ano, 21% ao ano, várias opções para você arbitrar juros. É isso que eu vou ensinar no dia 28 de julho, de graça, mas exclusivo. Para quem tiver inscrito aqui, a gente vai fazer um meet aqui, eu, você e a turma, para aprender a arbitragem de juros e outras coisas do mundo DeFi, inclusive algumas coisinhas sobre airdrops, que se você consegue até rendimentos maiores que esse, quando você traz na perspectiva de rendimento, e não simplesmente na perspectiva de prêmio, por exemplo. Então eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho, eu vou encher o saco sim, porque esse conteúdo deu trabalho para fazer, e eu espero que eu, você e todo mundo ganhe muito dinheiro com o Ethereum e várias moedas que estão porrando junto com ele. Se você quiser um outro vídeo, inclusive sobre essas plays além do Ethereum, que tende a performar mais que o Ethereum, escreve aqui nos comentários ou qualquer outro tipo de conteúdo que você quiser. Tamo junto, até a próxima e